Pois bem, gente, ainda sobre essa questão da cláusula da reserva de plenário, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que a gente estava falando no finalzinho da aula passada, a gente tem aqui, eu cito aqui no meu livro, uma colocação do Supremo Tribunal Federal, onde se lê o seguinte: uma vez declarada a inconstitucionalidade de determinada norma legal pelo órgão especial ou pelo plenário do tribunal, ficam as turmas ou câmaras da Corte autorizadas a aplicar o precedente aos casos futuros, sem que haja necessidade de nova remessa àqueles órgãos, portanto, já preenchida a exigência contida no artigo 97 da Constituição da República, fecha aspas. Então, o Supremo Tribunal Federal entende claramente que se o órgão fracionário já encontra um precedente decidido pelo órgão especial ou pelo plenário, esse órgão fracionário pode conhecer do incidente de inconstitucionalidade, desde que decida de acordo com os chamados precedentes citados. Vamos dar uma olhadinha, mais uma vez, eu já tinha apresentado esse esqueminha no Poder Judiciário, mas eu quero reapresentar agora, para quem porventura não fez o módulo do Poder Judiciário, porque não está no concurso do Poder Judiciário, só está controle de constitucionalidade. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona de forma muito tosca, né, um organograma muito tosco, a estrutura orgânica de um tribunal, de um órgão colegiado. Vamos lá para a lousa. O que a gente percebe é o seguinte: existe nos tribunais com mais de 25 julgadores um órgão especial, a gente viu lá no artigo 93, inciso 11, e esse órgão especial é composto por 25 membros. E a gente tem os órgãos fracionários, que são as câmaras, as turmas, não é? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma câmara, a quinta Câmara Cível. A ação, ela vem do juiz de primeira instância, é distribuída por o que a gente chama de órgão fracionário para a Câmara. A Câmara, ela vai conhecer do incidente de inconstitucionalidade desde que exista precedente no órgão especial. Se não houver precedente, a Câmara não pode conhecer, aí aplica-se o artigo 97, o processo vai lá para o órgão especial ou para o plenário, e o plenário decide. A mesma coisa acontece no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente está falando do STF, a gente tem o plenário, que tem 11 ministros, tem a primeira turma, com 5, e a segunda turma, também com 5. 5 ministros. Os 5 da primeira turma, mais os 5 da segunda, somam-se ao ministro-presidente do Supremo, e aí você tem o plenário. Se o recurso extraordinário chega aqui, o RE, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, chega à segunda turma, e a segunda turma percebe que existe precedente no plenário, então a segunda turma, ela conhece do incidente de inconstitucionalidade e julga de acordo com o precedente. Se não tem precedente, então o RE tem que ir direto para o plenário, que é a reunião dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sempre lembrando, né, que se o órgão fracionário decide, contrariando o precedente do plenário, dessa decisão aqui, cabe um recurso para o plenário ou para o órgão especial do tribunal, chamado embargo de divergência. Então, quando você vai estudar cláusula de reserva de plenário, você tem que ter sempre à mão, né, o artigo 93, inciso 11 da Constituição, né, conhecer essas nuances atinentes ou relativas ao embargo de divergência, e aí você está preparado para a compreensão dessa arguição incidental. Agora a gente vai voltar para aquele slide que a gente estava trabalhando na aula passada, né? Vamos dar sequência àquela ideia, quer dizer, quando o tribunal, o órgão especial, o órgão fracionário, conforme o caso, analisam a questão, vamos imaginar que eles decidam favoravelmente ao morador do apartamento 601. Entenda
o tribunal, seja através do seu órgão fracionário, se houver precedente, ou se for uma questão inédita, através do plenário do órgão especial do tribunal, entendam por maioria absoluta que o juiz da 7ª Vara Cível da comarca da capital tinha razão e que o inquilino do apartamento 601 não pode ser despejado com base naqueles argumentos suscitados pelo autor locador. Bom, se o órgão especial do tribunal chegou a essa conclusão, o que resta ao proprietário do imóvel fazer, já que ele tem um apartamento 602 desocupado, mas o 601 não, seguindo aquele exemplo que a gente começou na aula passada. Ora, o que resta a ele fazer é recorrer, mas aí ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então a questão agora chega ao Supremo Tribunal Federal, mas não na competência do inciso 1 do artigo 102, aquela competência originária, onde a ação é proposta diretamente no Supremo, mas chega pela via recursal, na competência do inciso 3 do artigo 102, o chamado recurso extraordinário. Vamos ver isso lá. Então, chegou a questão ao Tribunal Regional, ao Tribunal de Justiça, satisfeita a cláusula de reserva de plenário, é possível que haja recurso ao Supremo Tribunal Federal. Esse recurso é o recurso extraordinário. Como a gente acabou de demonstrar, o Supremo Tribunal Federal vai levar em consideração aqui a cláusula de reserva de plenário. Se houver precedente do plenário do Supremo, a turma pode conhecer do recurso extraordinário. Se não houver, aí o recurso extraordinário deve ser julgado pelo plenário. É interessante que o candidato perceba que, ao contrário da ação direta, que é proposta diretamente no Supremo, aqui a gente tem uma outra via oblíqua de controle de constitucionalidade, que é uma verdadeira via crucis, onde o sujeito começa a discutir a questão na primeira instância, depois vai para a segunda, e aí, dependendo da decisão na segunda, cabe o recurso extraordinário para o STF. E a questão chega ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal, portanto, indireta. Você já começa a perceber que esses dois sistemas, o concentrado e o difuso de jurisdição constitucional, eles atuam paralelamente, já que você não pode promover uma ação direta, porque você não está eleito entre os legitimados ativos no artigo 103, você vai através de uma arguição indireta, de uma arguição incidental, e vai buscando o seu direito instância a instância, numa luta exaustiva, desgastante, onerosa, muito onerosa, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, tanto na chamada via direta, quanto na via difusa. Ele guarda o texto constitucional na via difusa e na via direta. Então, é interessante que o candidato não perca isso de vista, né? E comece já a fazer um paralelo entre os dois sistemas de controle repressivo de constitucionalidade. Perfeitamente. Então, chegamos a esse ponto, o Supremo vai decidir. A questão é, o Supremo decidindo a favor do morador do apartamento 601. A decisão agora, por ser do Supremo, atinge a toda a gente, ou seja, produz eficácia oponível a todos, ou não? A decisão atinge apenas o morador do 601, transformando-se tão somente num precedente do Supremo Tribunal Federal sobre aquela hipótese concreta de interpretação da lei à luz da Constituição. Vamos voltar lá para a lousa. A decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, vai atingir, em princípio, e por si só, apenas o morador do apartamento 601. Ou seja, os efeitos são... O que é isso? Vídeo show, falha nossa. Oi, alô. E Lombardi. Então, os efeitos são interpartes, pura e simplesmente interpartes. Não atingem mais ninguém, a não ser as partes litigantes naquele processo concreto. Quer dizer, moral da história, o que a gente conseguiu fazer até aqui? A gente conseguiu estabelecer, através desse exemplo, é claro que eu falei de uma questão de locação, locatícia, direito obrigacional, mas você pode aplicar o que eu acabei de explicar, que usamos aqui como protagonista o fictício morador do apartamento 601, mas você pode questionar a constitucionalidade
de uma lei numa ação trabalhista, numa ação de habeas corpus, numa ação penal condenatória, enfim, o incidente de inconstitucionalidade é um incidente tanto, é um incidente processual que pode ser suscitado em qualquer processo, em qualquer ação, de qualquer natureza. Geralmente é suscitado na primeira instância, até por questões processuais de pré-questionamento, que é pré-requisito para a interposição de recurso extraordinário mais adiante, mas ela pode ser suscitada em qualquer momento no processo, tanto pelo autor quanto pelo réu. No nosso exemplo, ela foi suscitada pelo réu, o inquilino do 601, mas ela pode ser suscitada pelo autor também. O incidente de inconstitucionalidade é algo que pode surgir em qualquer processo judicial, em qualquer um dos 70 milhões de processos que estão em trâmite nesse momento no Brasil. Então, há que se perceber que é sempre possível, como matéria de defesa, arguir-se, olha, o outro ex-adverso está se apoiando aí numa lei que é inconstitucional para ser aplicada nesse caso concreto, doutor juiz. Então, é como você consegue viabilizar isso. Ao contrário da ação direta, né, que tem eficácia para todo mundo. Aliás, ontem, dia 2 de setembro, hoje são 3, ontem o Supremo Tribunal Federal, por uma unanimidade, né, referendou aquela cautelar contra aqueles dispositivos da lei que proibia a crítica, a sátira a candidatos durante as eleições. Quer dizer, eu estou citando isso porque você, no noticiário, você estuda controle também de constitucionalidade. Então você acaba tendo essa percepção, né, de que o Supremo Tribunal Federal atua como guardião da Constituição, tanto no controle, na ação proposta diretamente nele, o controle concentrado, quanto na ação proposta que chega a ele através da via recursal, via indireta, no chamado controle difuso de constitucionalidade. Isso é muito importante que você perceba. E, finalmente, nós conseguimos elaborar, a partir desse exemplo, uma segunda trilogia. Quer dizer, paralelamente ao controle concentrado, nós temos o controle difuso. Vamos ver como é que isso ficou em termos práticos. Eu já tinha conseguido construir essa trilogia conceitual. Sistema concentrado, arguição principal, eficácia da decisão oponível a todos, em alguns casos também vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Agora eu consegui construir uma segunda trilogia: sistema difuso, aberto, a arguição incidental, né, indireta, e o efeito da decisão, atingindo apenas as partes litigantes. Esses dois sistemas atuam paralelamente, um do lado do outro, né? E esse paralelismo, ele decorre da própria característica mista do controle judicial no Brasil. A gente adota o sistema concentrado, mas também adota o sistema difuso, tudo isso por influência direta em diversas constituições nossas, começando na de 1891, do constitucionalismo norte-americano. Então, daí dessa concepção do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil. Agora, o que eu preciso que você faça é que você seja capaz de distinguir perfeitamente o controle difuso do controle concentrado. Quer dizer, eu não posso prosseguir, eu não posso começar a estudar temas mais complexos se você não tiver presente claramente as distinções entre essas duas trilogias conceituais, ou entre esses dois sistemas de jurisdição constitucional. Então vamos lá, vamos ver como é que isso se materializa na prática, a partir, não é, da análise de um quadro sinótico comparativo na lousa. Vamos lá. Eu preparei aqui um quadrinho cujo objetivo é basicamente deixar claro para você qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre o sistema concentrado ou reservado e o sistema difuso ou aberto de jurisdição constitucional. Por exemplo, quanto à necessidade de provocação, o sistema concentrado, ele me traz uma característica muito peculiar. Eu acho que isso já ficou claro nas aulas que nós tivemos aqui. O sistema concentrado, ele exige uma provocação muito específica,
Você reparou, quando nós trabalhamos a ideia dos 3 crivos genéricos de admissibilidade de uma petição inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta no Supremo Tribunal Federal, você reparou que o Supremo só vai ser provocado, e muito bem provocado, se aqueles 3 crivos de admissibilidade estiverem satisfeitos. Então, o Supremo Tribunal Federal vai admitir essa provocação apenas nessas hipóteses. Então, não dá para os ministros do STF, sem serem devidamente provocados por alguém do 103.1 a 9, com demonstração de pertinência temática, se for o caso, com plausibilidade jurídica do objeto, analisar se a lei é ou não é constitucional. Os 11 ministros podem ter ficado ali todos arrepiados, olhando para aquela lei que proibia a sátira, a crítica humorística sobre candidatos, mas eles não podem fazer nada até que veio a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio, Televisão, e veio a ABERT, que é uma associação de âmbito nacional, provocou o Supremo Tribunal Federal, pediu a medida cautelar, o ministro relator recebeu a petição inicial, os 3 crivos estavam satisfeitos, inclusive a ABERT é uma entidade de âmbito nacional, é uma que precisa demonstrar pertinência temática, é um legitimado ativo especial, demonstrou, ficou claro, o objeto é plausível, a lei é uma lei genérica, abstrata, federal, posterior a 5 de outubro de 88, e aí o ministro concede liminar, porque foi provocado, aí veio agora, ontem, os ministros do Supremo unanimemente referendaram a liminar, é necessária a maioria absoluta, cláusula de reserva de plenário, foi lá, referendaram a liminar, e pronto, está resolvido o problema. A liminar foi referendada e o efeito oponível a todos. Mas isso só foi possível porque houve uma provocação. Se não há provocação, o Supremo Tribunal Federal permaneceria inerte, não poderia se manifestar. A gente continua na próxima aula.